Mas tocou meu celular, um número para... Atendi, né? Tá. O Alexandre Ernest. Tudo bem, cara, aqui é o Rafael Moura. E aí, meu? Daí ele, não, cara, eu peguei teu telefone porque é o seguinte, eu quero questionar contigo, eu quero trocar uma ideia contigo sobre a nota que tu me deu aí, na 0 hora e tal, .com, isso aqui. Caralho. Pá, cara, mas, né, tá, e aí, né? Ele, não, porque essa nota não condiz com o que eu joguei. Daí ele, pois é, tu vê, né, isso e aquilo, ficou aquela coisa assim, né, tipo, o que eu vou falar pro cara, né, meu? Daí eles assim, porque tu me deu essa nota, mas tu não sabe o que o treinador me pediu. O treinador me pediu para eu fazer isso. E isso eu fiz. Sabe? Daí eu... agora o que eu fazia, né? Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados muito especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, sócio da F5. Aqui do meu lado, Fábio Schink, co-host comigo desse programa. Fábio, como é que tá hoje? Tudo hoje certo? Nós estamos num dia muito especial, numa noite muito especial, iniciando mais um podcast do nosso canal Digital Class. E hoje o convidado é de peso. O convidado é de peso. Ele disse que famoso, vai nos popular. destruir aqui. Eu quero ver se esse bate-papo até que hora a gente vai. Vamos fazer 3 horas de bate-papo hoje. Alexandre Ernest, que é repórter desde 2001, passando pelo jornal 0 Hora e também na gestão de mídia do Esporte Clube Internacional. Aliás, Alexandre é colorado fervoroso e criador do canal Vozes do Gigante. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Justamente. Cara, que loucura isso, né? Bom a gente poder falar um pouquinho de jornalismo, podemos falar um pouquinho de esporte, futebol, o Inter. Só coisa boa, né? Só coisa boa, né? Não sei, né, Fábio? Hoje... Inter, né? Assim, a gente prometeu que a gente não ia falar nada de... Não vamos falar nada. Como eu sei, eu sei que vocês são do outro lado, né, cara? Não é tão bom hoje, né? Hoje não tá tão bom assim pra gente falar de Inter e de Grêmio, tá? Essas coisas. Mas podemos, vamos conversando, né? Devagarzinho. Então tá, aqui na mesa nós é o Alexandre Ernest. Ó, a gente tem uma brincadeirinha pra fazer contigo aí. Seguinte, pra tu se apresentar pra nós. O Christian já deu já falou um pouquinho de quem tu é, né? Por que tu tá aqui. Mas a gente quer saber de ti 5 pontos da tua vida, do Alexandre. Né? Vai dizer 5 pontos pra nós, só que um desses tem que ser mentira. E a gente vai descobrir que ponto é esse que é mentira. Pode ser profissional, pessoal. Dá um exemplo aí, Christian. Mostra. Por exemplo. Por exemplo, eu já tive um cachorro chamado Mickey. Um ponto. Cachorro chamado Mickey, boa. Vamos lá contigo. Tá. 5 pontinhos. Bom, então eu sou Alexandre Ernest, né? Eu já dancei balé. Até isso é interessante. Nossa, tá que pariu. Porque... Esse cara começa assim. Ah, já... Não, mas é que a questão é que é importante, porque a minha mãe sempre quis ter uma menina, né? E aí, por isso que eu comecei dançando balé. Entendi. Mas, na verdade, também já joguei rugby e vôlei, né? Tá. Mas nesse momento eu sou jornalista, atuo na área, né? Como vocês falaram. Faço parte do canal Vozes do Gigante. E sou jornalista esportivo desde 2011. E também, de vez em quando, canto, né? Principalmente em bares, né? Como esse aqui, por exemplo, né? Os Sarras. De vez em quando faço algumas participações esporádicas aí, quando venho, obviamente, tomar um bom chopp, né? Uma boa cerveja. Filho da... E agora? Foi 5 pontos já aí? Foi 5 pontos. Caramba. Balé, rugby. Balé, rugby. Jornalista, 2011 e cantor. Ele meteu muito Miguel aqui. Eu acho que rugby e vôlei... Tu entendeu que era uma mentira... E o resto era pra ser verdade, né? Ou tu avacalhou aqui e meteu tudo ao contrário. Eu falei só mentira, né? Zoou com a gente. E uma verdade. Eu não sei nem... Tá, vamos estar no óbvio, né? Eu vou estar no óbvio. O balé ali, ele mentiu, né? Não, o balé não dá, né? O balé não dá, né? Vamos. Cara, o balé não dá. O balé não foi. Mentiu na primeira. É difícil mentir na primeira. E esse aqui vai ser o primeiro corte do nosso podcast, né? O Alexandre Ernest botando na mesa aqui que ele dançou balé. Até ali a gente corta. Essa é a manchete. Tá louco. Sacanagem. Já dancei balé, diz Alexandre. Eu corte. E a gente começa aqui fazendo também brindes, né? Onde é que nós estamos, Fábio? Nós estamos na Sarras Tap Room, da Sarras Beer, esse lugar especial, e a gente faz um brinde em homenagem a esse lugar. Boa, grande. Maravilhoso, com uma cerveja. Cerveja aqui, tá achando cerveja? Boa cerveja, né? Um espetáculo, um absurdo de bom. Sensacional.
Segundo brinde, o segundo brinde, a gente vai brindar pra caramba hoje. O segundo brinde é o nosso querido Tobias. Um beijo pro Tobias, um brinde ao Tá na Tobias. técnica ao Tobias. nossa. Um brinde ao Tobias. Sempre faça nos isso ajudando funcionar. muito. E a gente tem um terceiro brinde essa noite, Fábio. hoje é novidade, terceiro brinde. Nós vamos fazer mais um brinde hoje a quem encheu nossa pança. Antes de começar o podcast, nós estávamos jantando, porque a gente precisava jantar, né? A gente estava com fome pra caramba e a gente pediu pizza, cara. E os caras da pizza Tá no Forno nos mandaram a pizza. Eu até não tenho endereço aqui, ó. Eles são aqui de Novo Hamburgo, Rua Marcílio Dias, 732. É na Rua Marcílio Dias, é a Rua do Mac e tal. A galera de Novo Hamburgo conhece. O arroba deles é Tá no Forno. Tá aqui embaixo. Tá no Forno. Pizza, Tá no Forno Pizza, arroba Tá no Forno Pizza e tá boa, né? Muito Alexandre, boa. Nossa, gostou? tá um absurdo. Um brinde, a galera Tá no Forno, o Fernandão, brinde. tá lá Vale. na... Cara, a pizza é Região dos sensacional. Fornos. Sensacional. Obrigado. A que eu mais gostei foi do estrogonofe e a parmegiana. Surpreendeu pra cara. Nossa. A tática de vocês é embebedar o entrevistado, é isso? A gente faz A gente vários brinda a noite brindes. inteira. Mais um brinde até. Tá, agora o Alexandre tá mais Eu e o Christian, brilhadinho. Vamos a nessa. gente brinda e só encosta, A gente né? só Não- finge, não, né? não bebe, né? E o Alexandre já bebeu tudo lá já. Ah, tá louco. Mas é isso aí. Aqui, olha, Mas vamos pouca começar o nosso prática, papo. né? Vamos começar nosso papo com uma perguntinha que não quer calar. Que história é essa de Voz do Gigante? O que é isso? Isso é um projeto, uma empresa, O que é? É muito doido, cara, porque na verdade começou como um projeto, né? A gente é um canal no YouTube, que ele é um canal esportivo, é um canal no YouTube referente a esportes, mas especificamente sobre jornalismo esportivo e especificamente sobre o internacional. Então a gente pode ir escalando, né? Esporte, jornalismo esportivo e aí o internacional. É um canal, como chamam hoje, vamos dizer, o jornalismo ele tem um ramo ou um nicho chamado jornalismo identificado, que é o jornalista, por exemplo, de esportes, que declarou o seu time Entendi. de futebol. Olha só. Né? Então eles chamam de identificado. Porque o que acontece? Quase sempre quando tu é jornalista esportivo, tu mantém o teu time, né, do coração, vamos dizer, Fora, escondido. Sim. Fora, para ter uma isenção, né? Mas eu não gosto muito desse termo, porque eu posso ser, por exemplo, jornalista identificado e ser isento. Eu posso falar pelo jornalismo e não pelo Inter. Sim. E na verdade é o que eu faço, né? Eu falo pelo jornalismo, eu não falo pelo internacional. Então eu vou lá e noticio as coisas que o jornalismo manda, como notícia, como toda questão de academia, vamos dizer assim, de jornalismo, mas aquilo que o torcedor colorado quer saber. Isso é uma bandeira que o Alexandre levanta. Não necessariamente todos os jornalistas agem assim, porque alguns vão achar que é Não. certo erguer bandeira de que, cara, eu sou colorado, vou defender o Inter de qualquer forma e é isso aí. Isso, e é interessante, né? Porque é bem legal. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Esse, como tu falou, assim, o cara que defende mais o Inter, o cara que esbraveja um pouco mais a favor do Inter, né? E tem o analista, vamos dizer, o jornalista mais jornalista mesmo, o repórter, que está ali pela notícia, pelo todo, né? E é interessante porque esse nicho acaba tendo vários públicos, né? Às vezes tu quer um cara um pouco mais efusivo na crítica, tu vai no Y. Ah, tu quer um cara mais notícia, tu vai no X. E assim vai indo. Certo. A nossa vertente, como Vozes do Gigante, é jornalística, né? Então, a gente, obviamente, vai opinar, às vezes, um pouco mais forte contra o clube, às vezes, vamos dizer assim, né? Entre aspas. O contra o clube eu quero dizer assim, ó, de repente, não é o que o torcedor quer ouvir, né? O torcedor não quer que a gente defenda, por exemplo, o Inter. De repente o torcedor quer que a gente vá lá e fale o que está errado. Sim. Ah, está errado isso aqui, né? Então o nosso público sabe que a gente vai fazer isso. O nosso público não sabe que a gente não vai ficar defendendo. Até alguns falam, né, passar pano. Sim, né? fica passando pano. Mas a gente não vai fazer isso, né? Então, se tá errado, ó, tá errado, é assim. Ó, o que me contaram é isso, ó, esse é o bastidor, e assim vai, né? Vamos citar um exemplo. Por exemplo, assim, o Inter perdeu um Grenal, digamos assim. Vamos dizer que um dia. Vamos dizer assim, perdeu. Claro. Perdeu, né? Acontece. Acontece. Assim, na história toda do Grenal, né, desde 1900... Ele já vai trazer uma... É que isso é importante destacar, né? Claro, Acho que é claro.
importante destacar, manchete. assim, a gente, com certeza que o Inter já perdeu Grenais, mas desde 1945, por exemplo, que o Inter é soberano em Grenais, né? O Inter ganhou mais Grenais em setembro de 1945 e depois nunca mais foi ultrapassado pelo Grêmio. Tá aí uma estatística. que Inclusive, não sei rebater. inclusive a estatística chegou até um momento que foi assim, ó, era o Inter tinha mais vitórias e aí o empate tinha mais... Tinha mais empates O do número que- do de empate era maior do que o número de vitórias do rival. O empate ganhou mais que o Inter e do Grêmio. Não mais que o Inter, não, mais que o Grêmio. Ah, dá, mais que o Grêmio. Mais que o Grêmio. Tudo bem. Tá, e agora só mudando assim um pouquinho, assim, existe um Alexandre... Sim, agora não tá mais pro teu lado, agora Não, vamos a gente mudar um vai pouquinho, mudar de né? informação. Entendi, malandrinho. Pipou aqui o Malandrinho. o nosso editor falou que tem que mudar A produção, aqui. né? Eu até ia botar a camiseta do Grêmio por baixo, mas enfim. Entendi. Existe um Alexandre por trás desse Voz do Gigante. Como é que se moldou esse Alexandre? Como é que ele chegou até aqui? Tá, na verdade assim, então, como eu disse, né, era um projeto que era para ser só um canal no YouTube, né? Com notícias, com opiniões, com informações, com principalmente lives também, né? A gente aposta, na verdade, a gente faz 99% dos nossos conteúdos são lives. Legal. Né? Então, porque, o que fica o 1%? Às vezes, programas que a gente grava, por exemplo, algum especial ou algum drops de alguma notícia que de repente, isso aqui vai pipocar, vamos fazer um drops rápido, né? Porque a gente tem uma grade de programação, né? Então, todo 12:30 existe um programa chamado Meia Hora, né? E toda noite, às 8 da noite, existe um programa chamado Entre Vozes. Então, são 2 programas, basicamente, todos os dias, live, né? Ao vivo. Ao vivo. E aí, a gente aproveita as outras redes sociais, né? Como Instagram, como Twitter. Agora a gente está um pouco no TikTok também. Tem Facebook, que a gente usa também para informações, notícias. E daí, assim, a gente faz, né? Os stories, bota algumas postagens de... por exemplo, um jogador se lesionou e saiu um boletim médico do jogador. Sim. A gente vai lá e faz uma postagem sobre isso. Para ter informação também, ao longo do dia, né? E a gente estar, vamos dizer assim, no celular das pessoas. Mas, basicamente, grosso é 12:30 e 8 horas. E daí, o que acontece, cara? A gente começou de uma forma despretensiosa, até numa época que eu estava no Canadá ainda e tal. Então, sou eu, o Lucas Colar, que também é um dos fundadores, e tinha o Leandro Bess, que acabou saindo, agora até fez um canal próprio também. E aí, ficou só eu e o Lucas Colar. Mas então, o que acontece? Neste início, era para ser só informações, lives, videozinhos curtos e tal, isso e aquilo. Começou a tomar uma proporção um pouco maior e virou uma empresa. Né? Então, hoje o Vozes do Gigante é uma empresa, vamos dizer, jornalística, né? E de conteúdo audiovisual. E a gente busca, obviamente, noticiar e fazer jornalismo do Internacional. A gente tem mais um exemplo na mesa de que pessoas iniciaram uma empresa sem pensar no que ela poderia virar lá no futuro, né? Vamos iniciar aqui o nosso projeto, vamos ver o que acontece, e aí tu vem tomando forma, vem ganhando força, vem ganhando audiência, e aí o conteúdo começa a se tornar algo que, no final das contas, é monetizado, e hoje vocês têm uma fonte de renda através do Voz do Gigante. E é muito doido, cara, porque, na verdade, por que começou como um projeto despretensioso, né? Como tu disseste. Porque eu, por exemplo, estava no Canadá, eu estava fazendo um mestrado em comunicação, nem estava mais interessado em voltar para o lado jornalístico, vamos dizer assim, gaúcho. Né? O Lucas Colar já é um cara consolidado pra caramba, em termos de rede social, em termos até de um canal próprio que ele tem. Né? E o Leandro Bess, que estava meio que assim, chegando meio que na parada, né? Porque ele trabalhou muito tempo na Zero Hora. Daí ele foi desligado da Zero Hora, assim como eu era a dupla dele na Zero Hora até 2016. Ele continuou um tempo ainda, depois ele foi desligado. Daí ele, vou entrar nessa parada aí, né, de digital, porque é o que está acontecendo hoje, né? Não tem como não fazer, né? Basta ver que a gente está aqui. Então, assim, ele, vamos entrar nessa, o Alexandre. E eu, vamos, mas vamos chamar mais um cara. Nós temos que chamar o Lucas Colar, porque esse cara aí da nova geração, porque tu pega assim, o Leandro é um pouco mais velho que eu. Daí eu tenho 43, o Leandro eu acho que tem 47, se eu não me engano, tá? E o Lucas tem 25, 26. O Lucas da nova geração é o expoente, assim, é o cara
que se sobressai. E aí eu falei pro Leandro, não, nós temos que chamar esse cara aqui, porque esse cara aqui vai nos trazer o público da nova geração, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo vai agregar conhecimento para cima do que nós já sabemos, né? Tem o jornalismo, tem o digital, tem o jornalismo digital, vamos juntar tudo. E daí deu o que deu e estamos aí hoje, né? O Vozes hoje é, modéstia à parte, assim, muito respeitado, muito referência naquilo que faz, né? Em termos de notícia, de Inter, e tem um público bem não só satisfatório, mas bem fiel, né? E a gente fica muito feliz com isso. E já tá hoje, a gente está indo para 75 mil quase inscritos no canal, né? No canal no YouTube. Mais as audiências em outras redes, tudo. Mais as audiências nas outras redes. Se eu não me engano, no Instagram a gente está com 40 mil, alguma coisa assim também. E no Twitter, muito perto disso. Cara, se a gente juntar tudo, dá em torno de 200, 250 mil inscritos. Bem expressivo. É expressivo. Expressivo, sim. Não, a gente faz mais de 1 milhão de visualizações no mês, assim, é bem... Por exemplo, o Grenal agora a gente fez 100 mil views, né? A gente está sempre entre os top 3 de audiência do estado em jogos do Inter, né? Por exemplo, e querendo pegar como... Eu não vou dizer concorrente, né? Porque tem espaço para todo mundo, assim, mas se a gente for pegar o nicho jornalismo esportivo, a gente está batendo com o RBS, né? A gente está batendo com Bandeirantes, a gente está com empresas de mídia tradicional que são consolidadas já, né? E a gente fica feliz, porque mostra que o caminho está indo certo, né? As coisas estão... A gente está indo bem, né? Vocês conseguiram uma expressividade legal. Isso. Que ano que vocês fundaram? Foi agora, nós fizemos agora na última semana 3 anos. 3 anos. Né? Então, foi... É recente. Cara, 3 anos... 3 anos é nada. Não é nada. Basicamente, a gente fez 3 anos de canal e é um absurdo, assim, a expressividade junto à torcida colorada, sabe? É legal ver que a gente tem credibilidade, que a gente tem... até mesmo as pessoas nos acham queridos, né? A gente é bem quisto na torcida. Então, assim, é legal a gente andar pelo Beira-Rio e aí, Alexandre, né? Tipo, tamo junto aí, VDG, né? Isso é muito bacana, cara, porque mostra que os caras, eles veem que a gente, obviamente, tem um produto jornalístico, mas, ao mesmo tempo, é algo que não tá usando, vamos dizer assim, o clube, né? Não está se apropriando do clube para ganhar dinheiro, botar dinheiro em cima do clube, ou às custas do clube e tal, sabe? É um negócio, vamos dizer assim, sério. Sim. Legal. Né? Acho que esse é o predicado. Sim, e tem a função de vocês, assim, isso é legal trazer, né? Assim, vocês têm a conexão com o clube em si, obviamente vocês têm fontes, todo mundo que vocês conseguem consultar e tem acesso a informações, mas é uma coisa bem à parte, assim, não tem essa ligação do tipo assim, a gente está dentro do clube internacional, lá dentro, a gente sabe... Não, e é um negócio legal, porque assim, às vezes, pela expressividade, pelo alcance e pela repercussão que a gente tem, às vezes tem pessoas de dentro do clube que nos contam coisas ou nos pedem ajuda para determinadas coisas, em termos de não só a divulgação, mas às vezes de soltar uma noticiazinha assim, aqui e ali, porque sabe que vai repercutir. Vou te dar um exemplo até social, tá? Teve um momento em que o Inter ia fazer uma vassoura de bruxa, né? Como todas as empresas, eles vão lá, nós temos 300 funcionários, nós precisamos reduzir para 250, né? E virou uma rádio corredor que, óbvio, né? Toda empresa, pensa que isso não é um clube de futebol, é uma empresa, né? Sim. Beleza. Toda empresa, em todo rádio corredor, sabe quando vai rolar vassoura de bruxa, né? Sim. Tu não sabe, talvez, que vai ser tu que vai ser demitido. Aí o que acontece? Muitas pessoas de dentro do clube entraram em contato comigo, entraram em contato com o Lucas. Vai rolar uma vassoura de bruxa. E não dá. Olha só, o setor tal deveria funcionar com 20 pessoas, mas aqui nós já temos 10. E aqui disseram que a gente vai perder mais 3. Sabe? Ou seja, é uma informação, é algo que nós, vamos dizer assim, colhemos como não só fonte, mas como notícia.
mas ao mesmo tempo tem uma questão social, né? Que a gente está, entre aspas, ajudando as pessoas do clube, ou as pessoas do clube pensam o seguinte: se eu chegar naquele cara ali, aquele cara divulgar ali, talvez eu não seja demitido. Tu entende a força da informação? Não é a minha força, né? Não é a força do Lucas, não é a força do Vozes, não, é a força da informação mesmo, né? E aí tu vê como a credibilidade conquistada faz isso. Nossa, totalmente. Né? Então, esse é só um dos exemplos, né? Sem contar os exemplos, assim, de notícia de futebol mesmo, ligados a futebol, né? O jogador que vai ser contratado, o cara que vai ser demitido... Essas coisas é bem complicadinho, assim. Tá, e o Voz do Gigante, ele nasceu dessa paixão que a gente já entendeu que tu tem, né? Jornalismo, futebol e Inter. Juntou os três, nasceu Vozes junto com parcerias aí. Tá, mas e aonde é que nasceu essa paixão por jornalismo, por exemplo? Em que ano foi? Quantos anos tu tinha? Tu foi para uma faculdade? Não fez faculdade? Como é que se tornou isso aí? Não, eu sou formado, né? Eu sou formado bacharel em comunicação, no caso, né? E fiz uma especialização no Canadá, né? Um mestrado em comunicação também, comunicação midiática. E eu sou jornalista vamos dizer, atuante na área desde 2001. Né? Eu comecei a fazer jornalismo em 2000... É que assim, ó, eu trabalho na Zero Hora em 2001, 2002. Eu sou contratado na Zero Hora em junho de 2001, tá? E em 2001, 2002, eu estou fazendo o segundo semestre de jornalismo. Caramba. Então, porque eu fiz um projeto chamado Caras Novas, que a RBS tinha um projeto chamado Caras Novas. O que era? Tu ia para lá fazer uma prova de conhecimentos gerais, inglês, enfim, e espanhol, essas coisas, fazia redação e depois tu era chamado. Né? E na verdade, eu passei na Ubra em 99 para administração de empresas. Nada a ver, né? Tá. Mas na verdade eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de contar histórias e tal, né? Mas eu queria trabalhar com meu avô, na época que tinha uma empresa, em 99, e eu achei que, se eu passar em administração, ele vai me dar um emprego ali maravilhoso, né? Tá. Beleza. Ele não me deu o emprego, até porque isso é muito interessante isso, né, cara? Porque ele chega e me diz assim, não, tu vai trilhar o teu caminho, né? Beleza. Fiz 4 semestres de administração. Então eu fiz 991, 2, 2000, 2001 e 2002, né? E 2001 eu acabei mudando de administração para jornalismo. Então 2001, né, o primeiro semestre, eu fiz o primeiro semestre de jornalismo e fiz uma prova em abril, Caras Novas, na RBS. Sim. Passei. Não sei se... Não dá para dizer bem passei, né? Mas é porque, na verdade, assim... eu fiz uma pontuação boa, vamos dizer assim, na prova, né? Fui chamado e acabei pegando lá para começar... É tipo um projeto de trainee da RBS. Quase isso. Era um exame de seleção, vamos dizer assim. Até é muito engraçado, porque no dia que eu fiz a prova na RBS, eu andava de ônibus em Porto Alegre, né? E eu fui assaltado dentro do ônibus. É mirabolante essa história. Indo pra prova? Indo pra prova. Eu fui assaltado dentro do ônibus. Levaram meu dinheiro, levaram meu celular. Eu ainda fui no Palácio da Polícia. Pô, Zero Hora na Ipiranga ali, né? Com a Érico Veríssimo. Eu fui no Palácio da Polícia, na João Pessoa. Fiz a ocorrência e tal, não sei o que. Agora eu tenho que correr pra fazer a prova. Fiz a prova. Do jeito que deu e tal. Acabei passando. Aí, no segundo semestre, então, de 2001, eu sou chamado para começar a trabalhar lá. E aí eu trabalho no segundo caderno da Zero Hora. Caderno de cultura. E, melhor coisa que tem, né? Melhor coisa que eu pude ter, assim, em termos jornalísticos, porque é uma escola, né? É muita aula, né? Ao mesmo tempo. Porque daí tu vai falar sobre música, sobre teatro, sobre televisão, sobre cinema. Tu vai falar com pessoas extremamente cultas, né? Então todo dia era uma aula. Sim. Então eu trabalhei com Roger Lerina, Cláudia Laitano, Ângela Ravazolo, Tiziano Osório, que hoje é um dos colunistas da Zero Hora, Eduardo Veras, cara, tanta gente, Renato Mendonça, Luiz Bíssigo, caras assim que eram renomadíssimos no jornalismo já,
sabe? Então tu vai ali aprendendo estilo, tu vai aprendendo a apurar, tu vai aprendendo como escrever bem, como organizar, vamos dizer assim, as ideias, né, de uma matéria, sabe? E aí depois assim eu fui crescendo dentro da RBS, né? Acabei indo pro online da 0 Hora, depois eu fui também coordenador da cobertura online do Planeta Atlântida, da Feira do Livro, depois ainda também fui editor do Clique RBS e aí acabei no esporte. Daí depois, isso de 2001 até 2009, 2010, fiz tudo isso aí que eu estou falando para vocês. Aí 2011 comecei no esporte, aí não parei mais. Aí só esporte. Aí se encontrou. Aí só esporte. Cara, muito massa. Legal. E a gente vai começar a analisar alguns pontos de inflexão que tu teve na tua vida ali, né? Como, por exemplo, esse de 2001 eu achei muito legal, porque é a decisão de tu parar de fazer administração de empresas e ir pro jornalismo. E logo na sequência, tu, cara, quer saber? Eu vou fazer Sim, o Caras a Novas. prova ali, o Caras Novas, e botar a cara e vambora. Tipo assim, aquele tipo de oportunidade que passa na tua frente, mas se tu não estiver preparado, a sorte também não vai passar, né? Não, e era muito doido, porque na verdade eu pensei o seguinte: beleza, eu vou fazer agora para daqui a um ano e meio me chamarem, né? Ou daqui, daqui a pouco me dá um azarão e eu pego e eu acabo pegando. Não esperava que ia ser Imagina. 2, 3 meses depois, né? Sim. Então, é muito doido, assim, porque eu acabei fazendo toda a faculdade dentro da RBS, né? Dentro da 0 Hora. Todo tempo de faculdade. Dentro da 0 Hora, exatamente. Eu fiz toda a faculdade de jornalismo dentro da 0 Hora. Então, eu tinha minhas aulas de noite, mas a minha prática estava todo dia. Cara, só para ter uma ideia. O Alexandre era o colega chato que quando a galera tava tudo lá procurando emprego e se fudendo pra juntar um dinheirinho, o Alexandre tava lá no RBS. Cara, o Não, pior... relaxa que eu vou lá conseguir uma fontezinha com as minhas referências, lá com meus colegas de corredor. Vou tomar um café lá. E é uma loucura, cara, porque quando logo vamos dizer assim, a minha geração da Ubra, eu e a Cláudia Iosp, que trabalhávamos no RBS. Não tinha mais ninguém. Os outros eram assessores de imprensa, trabalhavam de repente, na Pampa, em algum lugar mais, vamos dizer assim, um pouco menor em termos de expressão, né? Mas a gente, entre aspas, assim, era os famosinhos, vamos dizer assim, da faculdade, né? Mas era muito legal porque daí dava para trazer para dentro da aula vivências que nem todo mundo tinha, né? Cara, vou te dar um exemplo, tá? Como eu falei, eu peguei ali em junho de 2001, né? Comecei ali julho de 2001. Vocês têm noção que 3 meses depois aconteceu o maior atentado terrorista da história? Caralho, é verdade. Setembro de 2001. Eu assisti... Verdade. O 11 de setembro, dentro da redação. Eu estava chegando de manhã e a redação 8 horas da manhã, né, meu? E voando, o bicho pegando dentro da redação e eu não sabia o que estava acontecendo, olhei, na TV ali, né? Um prédio pegando fogo nos Estados Unidos e tal. Daí, pô, é outra coisa, né, cara? Tu olhar... Os caras discutindo pauta, discutindo caderno especial, discutindo o que cada um vai fazer. Precisa de uma força-tarefa, dá 2 para cá, 2 para... Porque força-tarefa é o seguinte, né? Tu tem cada uma... O jornal, a redação do jornal tem editorias, né? Então ali, esporte, cultura, política, geral... economia e tal. Quando tu faz uma força-tarefa, tu pega um de cada um. Junta tudo. Né? E aí tu junta numa grande equipe que forma uma editoria nova, vamos dizer assim, né? Sim. Então, aí olhar, mas então é assim que funciona, né? Que loucura. Cara, e é o focão, né? Óbvio que nem... Foca é o novato, né? Da redação, assim. Óbvio Focão. que ninguém olhava pra mim. Foca, né? O jornalista foca. E óbvio que ninguém olhou pra mim, né? Mas eu tava olhando ali, pô, isso aqui é tri, né? Depois, morte do Papa. Logo depois, na sequência, teve a morte do Papa. Então, tipo assim, eu vi muita coisa em termos, assim, de história, né? História. Pô, cara, eu trabalhei com o Ricardo Chaves, que só é um cara, por exemplo, que cobriu o Diretas Já, né?
sabe? Então, tipo assim, não tem como... uma redação que fede a história, né? Sabe? É um absurdo, assim, né? Sim. Pessoas... E claro, né, cara... eu sempre falo assim para as novas gerações, né? Para as pessoas... Para os jornalistas mais novos, tal, que eu tenho a oportunidade, né? Não despreza, né, meu, a história dessa pessoa aqui, né? Hoje, daqui a pouco tu pode estar muito bem e tu é um tiktoker maravilhoso, né, e tal, só que daqui a pouco esse cara aqui ajudou hoje a tu ser tiktoker, né? Ele defendeu a democracia no país. Boa. Bom ponto. Putz. Sabe? Tu só pode ser tiktoker hoje por causa que tem esse cara aqui. Então não despreza esse cara aqui, né? Sim. É muito doido pensar esse tipo de coisa, sabe? Tu olhar assim, o Ricardo Chaves era um fotógrafo que fez sabe, daqui a pouco fez a foto do Herzog morto, entende? Não é isso, tá? Mas eu tô dando um exemplo para ser bem chocante mesmo, né? Então, esse tipo de coisa, assim, o cara tem que saber, o cara tem que valorizar, claro. né? Não, é muito legal. Cara, é maravilhoso. Eu trabalho com engajamento, né? Eu sei disso. Eu sei que é maravilhoso ter engajamento. Eu sei que é maravilhoso views, né? Eu sei que é maravilhoso inscritos. Mas é maravilhoso também história, né? História particular, história do país, né? Entender certas coisas, como é que funciona, Com né? certeza. É outra pegada. E se a gente pegar aqui, tu começou... A gente tá falando de 20 e poucos anos atrás, 2001. Era um mundo... Total. Obviamente o digital já existia, mas a gente pensa 20 anos atrás, o digital era muito mais fraco, Sim. Tava começando é só as coisas. pensar, cara, o Twitter iniciou em 2004. 2004. Né? Tipo assim, quando eu trabalhava quando eu fazia administração e trabalhava numa concessionária de veículos em Porto Alegre, eu usava o Netscape. Tá. Como... Netscape foi embora em que ano, sei lá, 2000? Como não era provedor, né? Como é que chama? O cara da internet, tipo o Google, Mozilla, né? Esses ferramentas de busca. Tipo assim, o navegador. Isso, o meu navegador era o Netscape. O navegador, claro. Sim. Né? Sabe? Tipo assim, imagina, em 2001 eu usava a internet da meia-noite às 6 da manhã para contar um pulso, né? Exatamente. Ninguém sabe aquele... né? Hoje ninguém conhece isso, né? Ninguém sabe o que é. Acho que a minha geração é a última geração que escutou esses barulhinhos aí. Foi de 92, foi por ali. Exatamente. Então, tipo, era uma outra pegada, outro mundo. E é muito doido, cara, porque daí assim, ó... Aí tu vai também crescendo profissionalmente e tendo um pouco mais de conhecimento a partir das coisas que tu vive dentro da redação, daí os caras começam a te puxar, né? Então, tipo assim, olha só, tem uma pauta aqui de tal coisa lá no centro, lá, é um incêndio. Vai lá cobrir. Aí tá, beleza. Aí tu já cresce profissionalmente, tu cresce em termos de apuração, tu cresce em termos de... é assim que se faz. Né? Eu fui num determinado momento, depois do 11 de setembro, daí teve um período que todos os países tinham alguma ameaça de antrax. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Sim. É um pozinho, né? Químico, pozinho químico chegar por carta e tal. Chegar por carta, exatamente. Uhum. E aí, em um determinado momento, teve um edifício no centro de Porto Alegre que tinha as pessoas tinham a suspeita de que tinha um envelope de antrax. E os caras não tinha ninguém, vai. E eu nem sabia, né, cara, como cobrir isso, né, cara, nem sabia como chegar lá, né. Aí eu fui com o fotógrafo, e aí o fotógrafo muito parceiro, tal, o Pacheco, ele chegou assim, não, ô alemão, senta aí, vamos conversar e eu vou te explicar como é que funciona, né, e... Sabe, me deu toda a coordenada, primeira pauta e tal. Podia ser um cara que estivesse cagando pra mim, né, meu? Cada um por si. E aí fui, né? Que massa. Então tu vai aprendendo, assim, que na verdade quando tu vai pra uma pauta, por exemplo, não é tu. É tu, o motorista, o fotógrafo, sabe? E assim tu vai. Porque, por exemplo, assim, isso é muito importante, né, cara? Quando tu vai pra uma pauta, o jornal te manda pra uma pauta, beleza. Então tu... liga para o transporte. Eu preciso de um carro para ir em tal lugar. Esse motorista é a minha equipe.
O fotógrafo, agora tem mais, né? Agora tem o cara que cinegrafista e tal, que de repente tu vai com 2 pessoas para fazer mídia, né? Mas quando eu comecei, vamos dizer assim, era o motora, eu e um fotógrafo. Então, isso é uma equipe. Né? O motorista, ele às vezes está ali, ó, observando. Daí ele assim, ô fulano, tu viu ali aquele cara ali, ó? Tava só o tempo todo olhando assim, ele deve ter visto alguma coisa. Daí tu vai lá no cara, o que tu viu, não sei o quê. Daí o cara conta a história pra ti e tu... Que demais, que legal. Sabe? E isso que é o jornalismo, né? Sim. Contar histórias. Nada mais é do que... O jornalismo nada mais é do que contar histórias. Né? De forma, tipo assim, mais fidedigna possível. Né? E assim vai. Então é muito doido, cara. É muito legal, assim, tu ir aprendendo que tu não tá sozinho numa pauta. Tu nunca tá sozinho numa pauta. Sim, é sempre uma equipe. Né? Então é sempre uma equipe. E às vezes quando tu tá sozinho, por exemplo assim, o cara te manda pro Camboja, né? Tu tá sozinho, tu não tem um fotógrafo, tu não tem um motorista, mas aí tu tem um taxista que vira da tua equipe. Daí daqui a pouco tu tem o cara que te recebeu no hotel, o cara vira da tua equipe. Tu abre o jornal e começa a ler as coisas, e aí tu começa a descobrir como é que funciona a vida no Camboja, e assim vai. E aí tu cria a tua equipe, né? O jornalista nunca é sozinho, cara. O repórter não pode ser sozinho, porque tu tem que narrar histórias. E tu tem que, ou seja, são histórias, não é a minha história. Sim, boa. Não, são histórias, né? Tá, como tu viu isso? Eu vi assim, assim, assim. Tá, beleza. Como tu viu isso? Eu vi assado, assado, assado. Opa, segundo Beltrano é assado, segundo o Ciclano é assim. Então, tu vai construindo a coisa. Eu imagino que não tem uma fórmula aqui, né? Tu tá nos dizendo algumas coisas que a gente tem que fazer e tal, mas não é uma fórmula que todo jornalista segue, imagino eu. Tá, mas aí agora minha pergunta é, como é que um jornalista se destaca no meio disso tudo? Como é que alguém olha de fora e olha assim, tem 5 jornalistas, mas eu quero que tu vá fazer tal coisa porque tu tem um destaque diferente. É pelo tipo de conteúdo que tu gera, tua especialidade? Dentro da redação, tu quer dizer? Cara, daí é uma questão de olho, é uma questão de texto, é uma questão de percepção, né? Porque é muito doido, né, cara? Porque pensa o seguinte, né? Tu tem várias formas de escrever, né? Várias formas de escrever. E o nome disso é estilo. Né? Então, tu tem... O básico é o que, onde, né? Tipo assim, o que, né? O podcast do Fábio e do Christian recebeu nessa segunda-feira à noite Alexandre Ernest. Isso é o quê, né? Onde? No Sarras, né? Em Novo Hamburgo, blá, blá, blá. Por quê? Porque havia um contexto de jornalismo que eles queriam conversar, não sei o que, não sei o que. Esse é o texto, né? E aí tem o cara que pode chegar assim, numa noite de segunda-feira chuvosa, né? Em meio à cerveja, muito boa do Sarras, isso aqui. É outra pegada. Então, às vezes, até o editor, né, chega assim, não, a gente precisa desse estilo aqui. Então, manda esse cara. A gente precisa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui não é bom em texto, mas esse cara aqui, ele enxerga muito melhor do que aquele. Manda ele. E assim vai. E também, claro, né, cara, por exemplo, assim, temos uma história que eu descobri, né? Eu vou, porque eu descobri. Vamos dizer assim, né? Então, e eu vou apurando, e assim vai. Aí, daqui a pouco, eu escrevo essa história que eu descobri. Mas não tá boa. Aí tem um outro cara que é importantíssimo dentro de uma redação, que é o editor. E, às vezes, o revisor do teu texto. Porque, por exemplo, assim, o legal do negócio é quando tu tem pessoas que te ajudam. Tu escreveu o texto, tá? Aí tu tem um cara que tu sabe que é muito bom no texto. E tu sabe que é muito teu parceiro e é muito legal de conversar com ele sobre isso. Lê meu texto. Tá. Daí ele lê. Daí ele começa, obviamente, a pontuar coisas que ele, não entendeu, que ele queria aprofundar, que ele queria... Vem cá, isso aqui eu não sei, cara, eu acho que isso aqui não é importante. E aí ele, entre aspas, limpa teu texto, né? E o teu texto muda, o teu texto ganha mais vida, sabe? Então... Nossa, cara, uma redação de jornal é quando o cara olha assim, um jornal, tem muita gente N coisas para ter acontecido até aquele jornal chegar na tua mão, na tua casa, sabe?
É um absurdo, eu adoro. Adoro. E a gente tá falando muito aqui do texto, né? E agora a gente pega todo esse cenário que a gente vive do digital, que é muito, cada vez mais, vídeos. O que tu enxerga de diferença, assim? Porque tem, né? Aí entra muito Sim. também a questão da pessoa se dar bem com relação à Quer fala, falar à de comunicação. estilo, né? Num vídeo, O então. estilo, Mas de aí que falar. tá. Mas então a gente pode pegar e falar sobre isso. É doido, cara, mas tu sabia que existe texto na TV? Existe texto na TV. Sim. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos lá. Aqui agora, né? Nós estamos gravando aqui, vai ser um vídeo, vai ser um podcast, mas nós temos um texto. Tu tem um roteiro, Tem um roteiro. claro, tu tem um roteiro para seguir na entrevista e tal. Mas eu vou te dar um exemplo. Um cara que é conceituadíssimo nos dias de hoje aí, Glauco Paza, né? É o jornalista esportivo. Fernando Becker, né? Ninguém vê, óbvio, né? Mas enquanto o cara tá ali montando a câmera, organizando direitinho, ele tá andando de um lado para outro, assim, o Internacional treinou nessa sexta-feira, bababá. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o texto dele, né? Ele tá pensando no que ele vai falar para organizar o seu boletim. O seu boletim nada mais é do que um roteiro. Claro, alguns escrevem, seguem, vamos dizer assim, alguns, né, estão aqui. Porque às vezes o cara se sente mais seguro. Isso não é menos ou mais jornalista ou menos ou mais repórter. O cara talvez se sente mais seguro num vivo, por exemplo, num ao vivo, né? 345 pessoas agora estiveram não sei o quê, né? Por causa que o cara está vendo alguns dados, Sim. alguns pontos chave, vamos dizer assim, da apuração do cara, né? Um outro cara que marcou muito o estilo da televisão, Regis Rezin. Não sei se vocês lembram, o cara que ficava atrás do gol nos jogos de futebol. O que ele fazia? Ele ficava atrás do gol e daí ele fazia o boletim assim, o cara marcava ele, a jogada acontecendo atrás e ele aqui com o microfone e ele ficava tentando adivinhar o momento de determinada coisa no jogo. Então ele chegava assim: com este gol de Marcelo, não sei o quê, o Grêmio ganhou de não sei o quê. E acontecia o gol atrás dele. Sim. Então parecia que o cara meio que tinha... Meu Deus, o cara sabe que tem gol. Sim, né? Então o Internacional com esta jogada, aí o cinegrafista ia lá e virava para a jogada. Né? E o cara fazendo a narração dele em meio ao negócio. Sim. Os cinegrafistas odiavam ele, né? Porque tu imagina, tu às vezes ficava 90 minutos fazendo a mesma coisa, né? Sim, gravando, para às vezes não dar nada. Sim. Porque Pra tirar alguma coisa de repente não dava, né? Com este gol, 1-0. Este gol da vitória, aí perderam. 2-0. Com esse gol, 3-0. Ou tipo assim, exato. Porque imagina, e era muito doido. E aí ele criou esse estilo aqui, no Globo Esporte, né, do Rio Grande do Sul, e foi pra Globo. Então, isso é texto. Isso também é texto. Porque é a tua fala só, né? Só não é o texto escrito. Então, existe agora no nosso podcast que tu tem esse teu roteiro aqui, é um texto. Mal ou bem. Tudo que eu estou falando não é um texto propriamente dito, mas vamos dizer, a gente está falando em improviso. Mas, querendo ou não, é um texto. Sim. Então, tudo tem texto. Tudo tem, vamos dizer assim, uma escrita, né, para tu seguir no jornalismo. Sim. E eu acho, cara, eu acho maravilhoso. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 5 horas falando sobre isso. Tá, e eu queria puxar aqui uma das coisas que o Alexandre trouxe lá no início, nos 5 pontos dele, que a gente não aprofundou, que é o Alexandre cantor. É bom dar uma reviravolta nessa vida. Trouxe, eu lembrei agora, cara, o Alexandre falou que cantava em bares e a gente nem supôs que fosse uma mentira, a gente foi direto no balé, né? Da onde isso, Alexandre? Balé também não dá, né? Balé eu forcei. Ô, Tobias, vai colocar o Alexandre no balé aqui pequenininho, não sei, uma miniaturinha aqui. Tu imagina, tá. Faz um meme dançando balé, tá louco. Mas é real isso. Cara, na verdade... Não, balé não, né? Não. Mas... Cantor. Não. Bares não, né? Mas eu sou cristão, né, e tal. Eu sou luterano. E durante um bom tempo eu toquei numa banda chamada Herdeiros, né? E era uma banda da igreja luterana. Eu toquei de 97
até 2018. Uns bons anos. E aí, são 21, né? 21 anos. 21 anos. E até eu ir pro Canadá. Até toquei com o Tobias, né? Inclusive o Tobias era guitarra. O Tobias tocava na banda? Tocava guitarra. Então, naquele eu comecei tocando violão, depois aí comecei a cantar algumas coisas, mas eu arranho, né? Eu não sou cantor, né? E daí foi isso, cara. A gente acabou indo até, vou te dizer que muito mais que qualquer um de nós imaginava, né? Porque a gente acabou, por exemplo, gravando discos, gravando nas CDs e tal. Qual foi o né? maior show que vocês fizeram? Vocês lembram? A gente fez vários shows, assim. Por exemplo, Rondônia. A gente foi a Cacoal, né? Cacoal em Rondônia. A gente tocou São Paulo, Sumaré. A gente tocou... Bom, aqui no Rio Grande do Sul, um monte de cidades. Santa Catarina, em Celso Ramos, né? Governador Celso Ramos. Paraná. Então tinha um monte. Assim, porque a Igreja Luterana, ela tem os grupos de jovens, né? Tipo o CLJ, para quem já como a maioria é católico, né? Então, que acredita que vai assistir. Tipo grupos de CLJ e tal, e nacionalmente esses grupos se juntam e formam congressos nacionais, vamos dizer assim, né? Então, esse que eu falei, por exemplo, ali, a gente tocou, acho que o maior mesmo, dá para dizer, acho que foi Cacoal. Mas nós tocamos também no Espírito Santo. Tem o Araújo, bem lembrado. Nós tocamos nos 500 anos da Reforma Luterana, né? Esse nós tocamos no Araújo Viana. Esse é o maior, é verdade. Foi bastante. No Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, lotado. Né? A gente tocou com orquestra e tal. Um absurdo. Assim, é legal de a gente perguntar essas coisas e pontuar, porque tudo isso foi construindo quem tu é hoje, né? Claro. A gente pergunta assim, cara, mas como é que o Alexandre chegou no Vozes do Gigante, cara? Como é que ele tem essa live? Como é que ele consegue expor a ideia dele assim, assado? E... De novo, não tem a fórmula, né? Mas existe um passo a passo aí, várias coisas, ocasiões que tu fez na tua vida. Cara, ser cantor, tu te expor num palco, tu puxar uma galera... Mas é que é doido, né? Tu tem que ter uma coisinha errada na cabeça, assim, alguma coisinha tem que ter. Achei que ia falar certo, mas... É doido, cara, porque, por exemplo, assim, ó... No início eu tocava violão, né? No início eu tocava um instrumento. Então, eu só tocava. Daí precisou alguém assumir o vocal. Então eu passei a cantar. Então eu cantava e tocava. Depois de um certo momento na banda, eu larguei o instrumento e tocava de vez em quando só violões. Eu tô achando legal que o Alexandre tá dizendo que ele foi evoluindo, tu viu? Ele só tocava. Tipo assim, tocava um violãozinho ali, tá ligado? Que é o que tu fazia, né? Aí começou a cantar e ele foi evoluindo, tá ligado? E a galera foi ficando pra trás. É que na verdade nem é por aí. Não é bem por essa a ideia, tá? A ideia não é por essa, mas é um negócio doido, porque... Claro que eu sou descolado, assim, eu sou um cara mais comunicativo, né? Eu sou um cara, vamos dizer assim, espontâneo, falo pra caramba e tal, isso, aquilo, né? Mas sempre existiu um escudo, né? Seja o instrumento, sim, seja o microfone, né? Agora no próprio Vozes, né? O microfone é o meu escudo, né? É a maneira que Legal essa interpretação. Entende? Tem uma analogia, assim, da coisa, né? Porque é muito... Cara, é muito doido, porque as pessoas acham que simplesmente é abrir o microfone e sair falando, né? Ou abrir o microfone e sair cantando. Ou simplesmente... é que tu é muito comunicativo mesmo, né? Isso é teu. Pode ser. Mas eu sou um cara um pouco tímido também em algumas situações. Eu sou um cara um pouco reservado em outras situações, né? Só que isso eu não mostro, vamos dizer assim. Sabe? Porque tem um pouco do personagem. Sim. Claro que tem. Tem um pouco do personagem. Né? O personagem do Voz do Gigante, o personagem da banda Herdeiros. O personagem do meu canal pessoal. Sim. Tu assume aquele papel ali naquele momento. Que é aquilo ali. Né? Tipo assim, não quer dizer que tu seja aquilo o tempo todo.
Exatamente, porque, por exemplo, agora mesmo, cara, daqui a pouco a gente tá aqui rindo e tal, eu posso não estar bem, pessoalmente, né? Lá, daqui a pouco, sabe, eu vou chegar na minha casa, lá eu não vou estar legal. Mas aqui no podcast tá bacana, né? sim. O meu escudo tá aqui, Sim. né? Então, eu acho muito massa esse negócio de comunicação e principalmente psicologia da comunicação, né? O corpo fala muito. Às vezes, tu tá falando com uma pessoa, né? A pessoa tá aqui, parada contigo aqui, né? Isso aqui tu denuncia, né? Que Tá tu totalmente tá fechado, né? Sabe? Então, tipo assim, claro, às vezes tem... e eu comecei um pouco assim, né? Mas não porque eu tava fechado, mas porque eu tava aqui, ó. Por onde é que eles vão, né? Nesse sentido, assim. E aí as pessoas mostram também que elas são, às vezes, com determinados movimentos, determinadas posturas corporais. Eu acho isso maravilhoso. Principalmente quando tu vai numa coletiva, de imprensa, tu sabe direitinho, vai dar merda aqui. E eu vou dar um exemplo agora recente. O novo vice de futebol do Inter, tá? Ele estava extremamente nervoso em apresentações de jogadores. Eu conheço o cara, Felipe Becker, maravilhoso, cara, gente boníssima. Mas estava extremamente nervoso, porque era novo vice de futebol, era um cara que estava chegando, é um cara que não tem um renome, vamos dizer assim ainda, e, vice de futebol do Inter, é muito grande, né, cara? É um cargo muito grande. Então ele estava nervoso para apresentar os jogadores, dava para ver que ele estava nervoso para apresentar os jogadores. E daí... houve o Inter jogou mal num dia de noite e tal, e aí ia até uma coletiva na mesma noite, logo depois que acabou o jogo, assim. Ia até a coletiva, e o Lucas, que quase sempre fica lá com a galera na coletiva, disse assim, o Felipe Becker vai falar, né? E eu não tava lá embaixo, vamos dizer assim, na área de imprensa, eu estava nas cabines, e disse assim, ele vai falar mesmo? Porque para apresentar os jogadores ele estava bem nervoso. Eu tô curioso para ver ele agora então na bancada depois de o Inter ter ido tão mal no jogo, né? Cara, ele é muito doido, cara, porque ele deu uma das piores entrevistas que eu já vi na minha história de jornalista esportivo, assim. E eu falo numa boa porque ele sabe que foi, sabe? E eu conversando com pessoas e tal, ele sabe que foi. Porque ele também estava extremamente nervoso. E tu vê, isso é porque pela questão da psicologia da comunicação, pela questão do corpo, pela questão de tu entender que não é simplesmente só falar, né? Não é só falar. Tu tem que ter preparo, tu tem que ter tranquilidade, tu tem que ter calma. O cara tá... ele vai... E isso é eles chamam de media training, né? E até todo mundo brinca com... O Luxemburgo é o cara que... Ele tem até uma frase clássica que assim, todo mundo brinca, né? Tu me pergunta de banana e eu respondo de maçã, né? Porque isso é media training, né? O cara... Eu tô te fazendo uma pergunta justamente para te tirar um negócio, para te... Não para te ralar, mas assim, para fazer... Eu quero fazer uma pergunta para te... botar numa saia justa ali. Claro, para causar, né? Para causar a tua resposta. Só que daí tu quer me pegar, né? Não vai. Sabe? Aí ele vai lá e vai pela tangente. Que não foi o caso do vice-presidente do Inter, no caso. Só um detalhe, só para tu ver como é importante entender também psicologia de comunicação. Nossa, cara, tanta coisa. Né? Tanta coisa. E tu voltando a falar do Inter aqui, eu lembrei que a gente tem perguntas da audiência, né? Eu ia puxar pergunta da audiência, então vamos lá. Alexandre, a gente lançou colorados, né? Colorados, claro. Colorados que a gente conhece por aí, a possibilidade de eles fazerem perguntas. E a gente selecionou 2 perguntas para trazer para ti aqui, para ver como é que tu fica nessas respostas. Que medo. Vamos trazer a primeira aqui. Lucão, um beijo para ti. Lucas perguntou o seguinte... ele gostaria de saber algumas coisas, mas eu vou traduzir o seguinte. Como é que foi tua transição de sair do clube do Inter? Tu trabalhava pro Inter, né? Trabalhava pro Inter. Sim, trabalhei no clube. Isso. E aí depois tu fez uma transição e saiu do clube e foi montar o Vozes. Foi teve uma assim, decisão ali. Sim. Como é que foi essa transição? É que na verdade assim, se a gente pegar dá para pegar um pouquinho antes, tá?
Eu trabalhei na Zero Hora, então, como eu falei, de 2001 até 2016. Tá? 2016 eu fui desligado da Zero Hora. E daí, isso foi em abril de 2016. Tá? No segundo semestre, eu montei um blog pessoal. Eu e o Pedro Espinosa, que hoje está no Bola nas Costas. Né? Então, eu fazia a cobertura do Inter e o Pedro Espinosa fazia a cobertura do Grêmio. Se chamava Mundo Grenal, o nome do blog. Tá no ar ainda? Não tá mais no ar porque, enfim, né, a gente tirou do ar e tal. Mas assim, repercutiu bastante. Deu. Só para ter uma ideia, em 2016, quando o Renato veio pro Grêmio, o Pedro deu o furo. O cara que deu a notícia em primeira mão foi o Pedro. Caramba. Ou seja, um blog independente furando RBS, Band e Companhia Limitada. Então, só para tu ver que assim, não sou só eu, né? O Pedro era um baita jornalista, tanto que continua, né? Trabalhando na Rádio Grenal e tal. Hoje está no Bola nas Costas. Beleza. No final do ano de 2016, teve uma eleição no Inter. E aí o Marcelo Medeiros ganhou para presidente. E o Marcelo Medeiros me chamou e disse assim, eu quero que tu trabalhe para mim no clube. Eu disse, tá, beleza. Então eu vou largar o meu projeto do Mundo Grenal, né? E vou trabalhar no clube. Só que na época eu não tinha me identificado. Ninguém sabia que eu era colorado. Eu era jornalista do Mundo Grenal. Cobria o Inter, setorista de Inter. Sim. Assim como o Pedro é setorista de Grêmio. Perfeito. Tudo bem, ficava subentendido, né? Mal ou bem, quem era quem. Mas eu nunca tinha dito, eu sou o colorado. Sim, vestir a camisa é outro 500. Exatamente. Daí, em janeiro de 2017, eu fui trabalhar no clube. Daí, obviamente, né? Tu não é gremista e vai trabalhar no Inter, né? Meio que ficou automático. Beleza, daí trabalhei na mídia do Inter e tal. E daí teve um problema com o canal do YouTube do clube. O canal do YouTube do clube ele foi banido pelo YouTube. Porque ele teve de vídeos anteriores... eu era gestor desse canal, do canal do YouTube. Eu era, vamos dizer assim, coordenador de produto, mas eu era voltado especificamente para o YouTube. Perfeito. Tá? E aí o canal foi banido. O canal saiu do ar. Por conta de vídeos de 2010. De algo que não era minha ingerência e tal, isso e aquilo. E, enfim, tiveram outras histórias também dentro do clube que não vem ao caso. Mas eu era mais conhecido, né? Eu era, vamos dizer assim, eu tinha mais evidência e tal, caiu nas minhas costas. Publicamente e dentro do próprio clube. Sim. Né? Tanto que até hoje falam que eu fui o cara responsável por derrubar o canal do Inter do YouTube. Algo que eu não tenho nada a ver com isso. Né? Mas como eu era mais conhecido, eu era o cara, nome de mais em evidência e tal, acabei sendo demitido. Daí eu fui para o Canadá, fazendo mestrado em comunicação lá. Daí agora, aí no meio do mestrado, apareceu essa oportunidade do Vozes. Perfeito. Sim. Entendeu? Então, essa é a transição, vamos dizer assim. Quando eu fui para o Canadá, em nenhum momento mais eu pensava em trabalhar com futebol aqui, principalmente no Inter, né? Tinha ficado passado. Já tinha pensado, não, tá, beleza, o que for para fazer no Canadá eu vou fazer, né? Tanto que eu trabalhei em hotel no Canadá, né? Trabalhei fazendo entregas com carro, porque eu estudava, né? Como eu estudava, eu não podia trabalhar mesmo, né? Então, porque lá a lei permite só 20 horas semanais de trabalho. E tu não consegue trabalho, vamos dizer assim, não digo correto, né? Mas tu não tem trabalho, por exemplo, de 8 horas. Sim, integral. Dia integral, tu não vai conseguir. Não, tu tem que pegar bicos. Tu tem que pegar meio que os bicos, ou tu tem que pegar assim, trabalhos que são mais de serviço, né? Como, por exemplo, fazer essas entregas, como, por exemplo, trabalhar em hotel. Isso para mim foi maravilhoso, né? Porque, por exemplo, eu estava aprendendo a língua, falando francês, então eu precisava contato com pessoas, né? Imagina também num hotel, direto, né? Falando com um hóspede e tal. Entregas da mesma forma, né? Então eu tinha meu carro e tal, e eu fazia, por exemplo, era tipo um Uber Eats, mas era um Uber Eats geral.
Então, às vezes, eu poder, por exemplo, levar, sei lá, pizza na casa de alguém, ou eu poderia pegar, sei lá, e buscar um Crocs na loja do Crocs, por exemplo, e entregar pro cara, ou eu podia fazer supermercado pro cara. O cara daqui a pouco mandava uma mensagem, eu quero pão, eu quero leite, eu não sei o quê. Mas isso pra mim era maravilhoso, porque eu olhava assim, tu vê, ó, fala assim, então se fala assim, ó, pão francês, né, sei lá, né? Olha só, então a batata é assim que tu fala em inglês, francês e tal. Tu ia aprendendo. Então pra mim foi maravilhoso em termos de aprender a língua, né? Mas daí veio Vozes e aí Sim, o Vozes foi crescendo, surgiu né? quando tu tava lá, né? E aí, Sim. Bom, legal. E aí Sim. começaram E a aí montar foi até a foi tua crescendo. Foi crescendo. Acabei mestrado lá. Acabei tomando um outro rumo também na minha vida, assim, em termos pessoais. E, vou voltar. Como o Voz está estabelecido lá, dá para buscar alguma coisa, né? Com o Voz. Não vou chegar lá e vou ficar mal financeiramente. E vamos que dizer, bom né? que voltou, né? Senão a gente não teria podcast com o Alexandre. E outra perguntinha da audiência, essa eu acho que é mais rápida. Qual a diferença de tratamento que tu recebe no cenário esportivo? Se há diferença, né? E aí aqui o Andrei, beijo pro Andrei. Andrei meteu aqui, jogadores, treinadores, dirigentes, empresários. Tu sente um peso diferente com isso? Qual é a tua relação com eles ou não tem relação? Antes de chegar a pizza aqui, nós estávamos conversando. Aliás, a pizza, cara. Tu comeu o último pedaço de pizza, Tobias? Filha... Legal, beleza, Tobias. A gente estava conversando justamente sobre essa relação com os jogadores, né? É que depende, né, cara? Porque assim, é que tu tem que ter... Acho que tratamento especial só com os Sobs. Só que Né? O Rafael Sobs gosta bastante de mim. O Ney também gosta bastante de mim. O Bolívar, o Tinga. Fernandão, saudoso Fernandão. É que assim, cara, eu acho que existe... Tem a diferenciação assim, ó. Quando tu sabe que profissionalismo é uma coisa, né? Profissional é uma coisa e o pessoal é outra, né? Por exemplo, se tu não jogou bem, eu tenho que dizer que tu não jogou bem, né? E se tu jogou bem, eu tenho que dizer que tu jogou bem. Então, tu tem que saber diferenciar esse tipo de coisa, né? Tu, jogador, tu, empresário, tu, dirigente. Tu tem que entender que não é pessoal, né? Mas é o cargo que tu ocupa, é a posição que tu joga, é o momento que tu estás, né? Então, hoje, por exemplo, eu posso elogiar pra caramba o jogador X, porque ele está num ótimo momento, e daqui a pouco, quando ele tem um declínio técnico, físico... N fatores, e eu tenho que criticar ele. Então ele não pode achar que eu sou um baita jornalista porque eu elogiei ele pra caramba, e eu sou um jornalista de merda porque eu critico ele, né? Quer um exemplo, cara, maravilhoso? Rafael Moura. O Rafael Moura, eu criei uma relação com ele pelo seguinte: teve um jogo do Inter que eu fiz a crônica do jogo e tal, a repercussão do jogo, isso e aquilo, e aí existia as notas dos jogadores, né? Então, por exemplo, assim, fulano de tal, jogou Sim. bem, né? Não sei o quê, nota 5. Beltrano, não sei o quê, nota 7, e assim vai, né? Sim. O Rafael Moura, eu fui lá e dei uma nota X para ele. Rafael Moura, jogou nada. Nota X, uma nota baixa, tá? Eu estou terminando a edição da redação e tal, não sei o quê. E na época já também tinha um online, né? Então já as notas já iam pro online, né? Depois do jogo. Sim. Tá? E o papel roda na madrugada, né? E tal. E aí tu vai pras bancas, tá? Beleza. Então o jogo acabou, sei lá, 7 da noite, 7:30 da noite já tá a nota do cara no online, né? Já tá no ar. Então, basicamente, tá? Tô ali, né? Celularzinho na mesa, terminando minhas coisas, toco o celular, número desconhecido, não assim, um número, não sabia quem era, mas tocou meu celular, um número para atendi, né? O Alexandre Ernest. Tudo bem, cara, aqui é o Rafael Moura. E aí, meu? Daí ele, não, cara, eu peguei teu telefone porque é o seguinte, eu quero questionar contigo, eu quero trocar uma ideia contigo sobre a nota que tu me deu aí. Na 0 hora e tal, .com, isso aqui. Caralho. Cara, mas... Né, tá, e aí, né? Ele, não, porque essa nota não condiz com o que eu joguei. Daí ele...
pois é, tu vê, né? Isso e aquilo, ficou aquela coisa assim, né? Tipo, o que eu vou falar pro cara, né, meu? Daí eles assim, porque tu me deu essa nota, mas tu não sabe o que o treinador me pediu. O treinador me pediu para eu fazer isso. E isso eu fiz. Sabe? Daí eu... agora que eu vou fazer, né? Tá, cara, beleza, eu vou falar com o meu editor aqui, a gente vê o que a gente faz e tal, né? Não sei o quê. Daí fui lá, conversei com o editor disse, não, mas então, beleza, vamos editar o texto, altera a nota, né? Em cima do cara, tá tudo bem. Tá, beleza. No outro dia eu fui fui no Beira Rio, e ele, e aí, meu? E aí, né? Tal, isso aqui. E criou-se um respeito, entendeu? De tipo assim, o cara viu que, tu vê, o cara mudou a nota ali, né, e tal, ele entendeu, não sei o quê, e eu escrevi até, né, o treinador pediu isso pra ele, não sei o quê, e até saiu uma notinha depois, num rodapé, assim. E aí, moral da história, tá? O cara ficou meu amigo, a gente fala, né, eu fui na casa, quando ele saiu do Inter e foi jogar no Figueirense, eu fui para Santa Catarina, entrevistei ele na casa dele sobre o Inter, por ele ter largado o Inter e tal, não sei o quê. Então, tipo, esse tipo de relação, assim, sim, quando o cara é cabeça, é legal, é bacana, o cara entende. Sim. Mas quando o cara leva pro lado pessoal, ele é um filho da puta. E sem contar os assessores, né? Que, por exemplo, assim, assessor de imprensa, né? Se tu pegar a termologia assessor, né? É o cara que assessora, né? É o cara que ajuda, né? E muitas vezes o assessor de imprensa, na verdade, ele tá para te quebrar, né? Viu o que o Fábio falou de ti ali na hora do podcast, ali no finalzinho ali? Tu não viu ali? Ele disse ali que tu não... Tava uma bosta a tua participação no podcast hoje. Isso o assessor faz. Daí o Christian... o Fábio é um filho da puta mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Tu não é um filho da puta, entende? Mas o assessor botou uma pilha em ti, botou uma pilha no cara e tu virou o cara, Tá feita a merda. Tá feito o problema, né? Então, esse tipo de relação, às vezes, também é difícil de tu mudar. O cara tem que te conhecer, o cara tem que... pensa, a gente... Pensa assim, a gente na vida já é julgado o tempo todo, né? O tempo todo. Essa cerveja aqui podia estar mais gelada. Né? Isso aqui, muito amarga. Né? O jeito que a entonação dele, nada a ver, né? Tu tá sempre julgando alguém, né? Tu imagina publicamente, uma pessoa pública. É mais ainda, né? Muito mais. Então, essa relação é muito tensa, né, meu? É muito tensa. Porque daí o cara fica o cara olha assim, o cara só sabe falar mal de mim, meu. O cara só fala mal de mim, o cara é um bosta. E aí deu, né? E vocês, como jornalistas, acabam falando mais de jogadores. E muito mais mal do que bem, né? E muito mais mal do que bem. E muito mais mal do que bem. Porque esse é o grande negócio também, cara. A audiência, quando tu fala bem, ela acha que tu tá passando pano. Entende? Tipo assim... Há uma cobrança para que tu seja mais crítico. Claro, total. Pensa assim, vou dar um exemplo agora, já que a gente falou de Grenal, então, né? O Inter foi lá e jogou com XYZ, né? Eu acho que o Mano fez uma boa escolha, tá? E quero explicar isso, né? Mas a minha audiência acho que foi uma merda de uma escolha, uma bosta. Não, mas não sei o que, da onde já se viu começar desse jeito, bababá, jogar desse... né? Eles querem que eu faça isso. Mas aí não, cara, mas veja bem, né? É que X jogava aqui, não sei o que, YZ. Larga aí, passador de pano, não sei o que, entende? Os milhares de técnico. E não só isso. A passionalidade do cara não quer que eu explique para ele que está correto do jeito que foi. Entende? Só não deu certo. Sim. Não, existe uma estratégia, né? Tipo assim, joga xadrez. Mesma coisa. Começou ali, né? O peãozinho, não sei o quê. Daí quando vê, tu fez um movimento errado. Putz, acabou o jogo. Né? É a mesma coisa. O cara teve uma estratégia, tinha lógica. Claro, às vezes o treinador é um professor pardal, né?
Aí não tenho o que tentar explicar e defender. Mas a passionalidade do torcedor quase sempre te pede que tu detone o cara. Né? Cara, essa de sempre estar na mídia, sempre sendo filmado, por isso eu acho é foda, meu. Tipo assim, a gente gravando podcast aqui, a gente já entendeu como é que funciona a coisa, a gente já se sai um pouquinho melhor do que uma pessoa que nunca gravou um podcast, por exemplo. Mas quando a gente vai gravar um ao vivo, esses dias eu gravei para um programa de televisão aqui de Novo Hamburgo, cara, tava ao vivo. E aí o cara, ao vivo é outros 500. Porque daí eu tenho lá 1 hora pra falar e o que eu falar acabou. Tipo assim, tá falado, né? Aí tu já tá sendo julgado naquela 1 hora e é mais complicado. Aí imagina, tu vai subir no nível, né? Claro. Mas daqui a pouco, tu tá quase 24 horas por dia sendo julgado. Quando eu falo do Big Brother, eu penso sobre isso. Cara, do Big Brother não tem o que fazer, tu vai estar fudido 24 horas por dia, não tem o que fazer. Você não vai falar coisa errada, é fato. E eu não sei como é que é com o público assim de vocês, mas o público do futebol, ele espera um deslize teu. Existem pessoas que têm perfis, por exemplo, no Twitter, que ficam assistindo, por exemplo, ao Vozes e ficam esperando um erro. Eles recortam e jogam na internet. Toma. Esse retardado falando isso aqui, não sei o que. Vai ser igual. Tipo isso. Eu não sei balé, é isso. Tipo isso. Então, tipo assim, é como assim, se eu dou 10 de 10 escalações, eu acerto 9. Aqui eu errei, ele vai recortar e vai, esse bosta aí nunca acerta nada. Só que daí o que acontece? Os caras não viram as outras 9, né? Sim. E aí fica aquela coisa, o cara nunca acerta. Então, tipo assim, que nem esse negócio do YouTube. Infelizmente, o mundo digital amplifica isso. Claro. Né? Que nem esse negócio do YouTube. Tem uma galera que já me convidou pra eu explicar. Eles, mas vamos esclarecer. Não, eu não quero esclarecer. Porque eu sei que eu não derrubei o YouTube do Inter. Eu sei que o YouTube do Inter não caiu por minha incompetência, né? Eu sei o que as coisas estão acontecendo. Eu não preciso explicar para ninguém. Sim. Eu não preciso que as pessoas me absolvam de algo, né? Porque eu já me absolvi, porque eu sou extremamente crítico no que eu mesmo faço. Eu sou extremamente crítico a mim mesmo. Sim. Né? Então eu não preciso de ninguém me salvando, entre aspas, né? Ou me absolvendo. Não tem porquê. Eu sei o que é. Então, isso até é uma questão de, acho que até maturidade, não sei se maturidade, sabe? Mas é uma questão que hoje eu não ligo mais, assim, tipo, se eu pegar meu Twitter agora, olhar os replies, assim, eu olho assim e dou risada. Até eu brinco com o Tobias, os caras me chamam de cabeça de pizza. Cabeça de pizza, não sei o que, por causa que eu sou careca, né, e tal. Hoje eu dou risada, né, cara? Sabe? Porque fala muito mais dele do que de mim, né? Sim. Entende? Porque tu Colorado pau no cu, sabe? Tá, tudo bem. Tá. Mas eu acho que sim, acho que tem muito a ver com a nossa maturidade nesse sentido. Tem. De entender que isso realmente, cara, não tem nada a ver comigo, é mais contigo do que tá falando e azar é teu. Sim, só que sim, mas é que aí que tá, né, Se tu cara? der atenção pra todos os teus haters, ainda mais que tu tem uma audiência tão expressiva quanto a gente já comentou. Tá, mas aí que tá. Mas aí eu acho que até pela expressividade, assim, que eu tenho de audiência, eu acho que é importante, assim, destacar. Metade dessas pessoas, né, que ficam o tempo todo ali de tu é um bosta, tu é um bosta, tu é um bosta, tu é um bosta, não segurariam o rojão se fosse ao contrário, né? E mesmo que seja eu, tá? Eu seguro, beleza. Mas talvez o João do meu lado não. Talvez as pessoas não se liguem que na pretensão de dizer assim, é pessoa pública, né? Ou na pretensão de dizer assim, falou, agora aguenta, né? Nessa questão do agora aguenta, daqui a pouco está fazendo com que o cara tenha que tomar um antidepressivo, ou daqui a pouco o cara acredita mesmo que é um bosta e está tentando se matar. As pessoas têm que se ligar que as redes sociais e a internet, tu não escreve a lápis, tu escreve a caneta.
né? Tudo que tu faz na internet fica ali, né? O print é eterno, como todo mundo brinca, né? Então, assim, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Sabe? Que as pessoas têm que pegar e se ligar ao seguinte, que é muito legal tu falar o que tu quiser na internet. Acho que é maravilhoso, até pela liberdade, enfim, por tudo que a gente sabe que tem que existir mesmo, né? Mas a tua liberdade encerra num limite, né, cara? Quando quebra a tua, né? Quando quebra a tua liberdade, quando quebra a tua individualidade, eu acho que aí a pessoa tem que se ligar dentro da internet. Eu costumo dizer o seguinte, né? E imbecis sempre existiram. Hoje eles têm login e senha, né? Eu costumo brincar assim. E eu tenho um tweet fixado, né? Eu até vou ler. Eu tenho um tweet fixado no meu Twitter que é o seguinte, cara. Isso aqui já podia ser o recado final, né? Eu ia puxar para o Alexandre já deixar um recadinho final para a audiência. O botão silenciar é semelhante ao palhaço no picadeiro sem a plateia para gargalhar. Então, tipo assim, ó, tem um cara falando mal de ti, silencia ele e ele fica ali falando sozinho, entendeu? Ele não tem palco, entendi. ele não tem público. Entendeu? Beleza, faça as tuas coisas aí, faz o que tu quiser, entendeu? Eu não tô nem aí o que tu tá falando de mim, entendeu? Porque eu sei que não faz diferença nenhuma o que tu tá falando, entendeu? Sim. Eu nem sei quem tu é. Não faz diferença nenhuma para mim, demais. na minha vida, a tua pessoa, o teu indivíduo, né? Esse tipo de coisa. É mais ou menos isso. Fantástico, Ficou frase final, né? Repete para nós a frase, Alexandre. Lê de novo ali, Vamos lá, o botão aqui, ó. silenciar. Aqui, ó, essa aqui é boa. O botão silenciar é semelhante ao palhaço no picadeiro sem a plateia para gargalhar. Boa. Demais. Gostamos do bate-papo, né? Cara, passou voando. Eu nem passou olhei meu tempo aqui, eu não vou nem olhar. né? Papo bom, passa voando. Ainda mais tomando uma cervejinha dessa especial aqui na Sarras Beer. Mas, Alexandre, a gente adorou conversar contigo. Acho que Show, né? trouxe muita coisa, assim, com relação ao Voz do Gigante, sabe? A toda essa parte da presença digital, do mundo digital ali, também da tua vida como repórter, sabe? De como tu chegou lá, né? Os caminhos que tu deu até ali. E é isso que a gente sempre traz aqui, né? É a gente conhecer as pessoas que estão por trás e tentar trazer um pouquinho da jornada delas. O né? jornalismo, como é que ela tá ali? E jornalismo é muito legal, cara. O jornalismo é muito cativante, né? Porque as histórias, elas são... às vezes, quando elas chegam na televisão, ou chegam no jornal, ou chegam... só pra gente... Eu sei que a gente tá longo aqui, mas olha que loucura aqui. Uma vez um professor me perguntou... Existe jornalismo imparcial? Vocês acham que existe jornalismo imparcial? Isso ele perguntou numa aula, tá? E daí todo mundo, não, mas é que tem que ser, né? É assim que tem que ser, a gente tem que ser imparcial, né? Não sei o que, né? Daí ele deu o seguinte exemplo. O editor te chama e diz o seguinte, pega agora o carro, né? E vai para vila tal ou para o bairro nobre tal, né? Porque tu vai cobrir um pai que estuprou uma criança de 2 anos e a criança está morta agora ali, eles estão fazendo o reconhecimento do cadáver ali, isso e aquilo. Vai cobrir, essa era a pauta. Se tu não sai da redação, que filha da puta, tu não é humano, né? Sim. Isso é imparcialidade? Não, né? Porque não houve julgamento, tu não é detetive, tu não ouviu a polícia ainda, tu não sabe nada do que aconteceu. Nada do que aconteceu. Mas tu já saiu da redação condicionado. Por quê? Porque, pô, é um bebê, né, cara? Porque é um estupro. Por tudo. Porque, né? Por favor, né? Então, é muito tênue, né? O lance, assim, de existe imparcialidade, entende? Então, é um debate interessante, assim, para quem até tá nos assistindo aqui agora, pensar. Sim. Na real, imparcialidade total não existe, mas existe a busca por ela. Assim, Claro. Né? Tu se dar conta disso e tu almejar isso. Agora, aquela 100% imparcial, ninguém vai ser. Evidente. Porque tu tem todo o teu background. Vem condicionado. Claro. Tu vem condicionado. Tu tem o teu background cultural. E aí dentro da própria comunicação diz que o meio é a mensagem.
né? É uma frase clássica que diz o meio é a mensagem. Ou seja, por exemplo, se tu é de direita, talvez tu vai pender mais para algum lado. Se tu é de esquerda, tu vai pender mais para algum lado na matéria. Então, o meio também é a mensagem, né? Daqui a pouco, se tu é de determinado... não, mas o pai, eu não sei se o pai estuprou mesmo. Tipo, coitada da criança, não sei o quê. Entende? Tu vai indo pro... Né? O meio é a mensagem. O meio que tu criou, o meio que tu viveu, o meio que tu adquiriu. Tem uma série de coisas bem complicadas em comunicação. Uou, e a gente vai mais 2 horas de papo aqui, mas a gente tem que finalizar esse negócio. Alexandre, as pessoas querem te encontrar. Além de quem está aqui nos assistindo no YouTube, clicar aqui embaixo nas descrições, obviamente vai estar aqui tudo marcado, mas joga pra gente aí quem está nos escutando no Spotify. O cara quer te encontrar, onde é que ele te encontra? Cara, no Instagram, @AlexandreErnest, né? Com o N mudo, né? ERNST. No Twitter, @Alexandre_Ernest. Perfeito. E tem o meu canal pessoal, também no YouTube, que eu também falo só sobre Inter, que aí é @AlexandreErnest. E, cara, tem meu Facebook também, assim, o Facebook eu até nem estou usando muito, mas tem também por ali. Enfim, diretaço nas redes, hein? Alexandre Ernest. Fácil. Pesquisar em qualquer lugar vai encontrar. O maior problema vai ser digitar Ernest, mas tá tudo bem. Essa sopa de letrinhas. Eu digitei no Google ali pra ver se te encontrava bem, se a gente podia falar sobre presença digital e tu tá bem, né? Tá bem ranqueado, tá tudo certo. Então joga no Google lá, tu vai encontrar o cara. Não é pra xingar, tá? Mas se quiser xingar, xinga aqui embaixo nos comentários, porque teu engajamento é importante pra nós. Então, se tu quiser xingar alguém, xinga aqui embaixo, nós vamos passar tudo pro Alexandre. Vamos bater esse papo aí também, tá tudo tranquilo. Se tá no YouTube, aqui embaixo tem um botãozinho de se inscreve no nosso canal, já dá um curtir ali, comenta com a gente, que se engaje aqui nos vídeos, que a gente vai gostar de te responder. É isso, Cristian? E o mais legal disso, de xingar, é assim, né? Às vezes o cara vai lá e manda assim, tudo pelo like, né? Daí tu responde, sim. Valeu, gurizada. Um brindinho. Alexandre, valeu. Muito obrigado por estar com a gente. Até mais.